Nós sabidamente, né, convivemos muito disso junto, mas eu lembro que na minha chegada aqui, 74, 5, 6, 7, 8, 78, o Valmor Bento também, nós buscamos lá em Atalanta, o seu Alex, prefeito, para dar uma alavancada na questão esportiva do município, ou mais precisamente, a Coordenadoria Municipal de Esportes. E diante disso, da movimentação disso tudo, o Floresta, com o espaço que tinha, e o futebol já estava meio devagar, né? Nós tínhamos aí as equipes do Continental, Floresta nos campeonatos da Liga à época, e isso acabou se tornando uma coisa muito cara, muito coisa, e o futebol deu uma decaída. E eu lembro que você e o falecido Udo Schmegel assumiram a parte esportiva ou a parte do futebol do Floresta. E em parceria, né, a CME, um pouco da prefeitura, em 78, se não me falha a memória, nós fizemos aqui, ou reorganizamos e fizemos uma das primeiras festas do colono, né? Uma festa de 25 de julho, em que homenageava o agricultor, o motorista, a imigração alemã e também o aniversário do município. E nós elaboramos em conjunto, né? Principalmente você e o Udo, e a prefeitura, através do Valmor e eu, seu Emílio Jansen, nós fizemos talvez a primeira feijoada, que depois deu origem à feijoada tradicional que nós temos no 25 de julho. O início foi aí, onde a gente fez desfile de maquinário agrícola, nós fizemos corrida de microtratores, corrida de pedestres, nós fizemos cabo de guerra, nós fizemos o cabo de guerra estimulado pelo seu Olívio Lutz, que era, né, assim, o precursor do cabo de guerra, ao menos nesta época, né, e por muitos anos ficou participando. Ainda em 90 eu tenho vídeos em que ele estava lá com equipes puxando a corda. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa reativação do futebol em um outro formato, e também dessas festividades. O que é que você tem a contar para nós sobre isso? Bom, então vamos começar sendo bem justo, né? Eu nunca fui um excelente jogador de futebol, né? Principalmente futebol de campo. Vamos botar como um jogador de médio para baixo, né? Mas na parte administrativa eu sempre tive envolvido. Veja, desde 1970, quando era garoto, né? Eu já era massagista, eu já fazia toda a parte de documentação, né? E aqui eu queria registrar um negócio importante, que no Floresta teve um jogador no ano 70, 69, 70, ainda trazido pela Oscar Zwicker. Mais uma vez nós temos o Oscar Zwicker entrando no jogo, que é o Paraná. O Paraná foi um centroavante na época, né? Que em 3 jogos ele já era artilheiro disparado, né? Porque houve campeonato da Liga Rio-Sulense, se eu não me engano começou nesse período, e ele foi buscado de Lages, que estava abandonado lá, ele foi buscado para fazer parte, ele foi trazido como agrolandense, aí fez parte. Só que ele era um jogador da nível profissional. Em questão de 6 meses, o Juventus na época veio e fez uma proposta para o Floresta, tá? E o Floresta cedeu ele, e o Continental na época, tá? Que tudo isso ajudou para depois fazer o time de 73, levou e cedeu o Sick, o Matheus, como goleiro. E aí veio fazer uma partida de pagamento, né? Então o Floresta negociou que o Juventus, na época o Juventus foi o evento esportivo que não tinha mais lugar no Floresta. Não tinha mais espaço, né, para ir. E
E o Juventus então veio pagar o passe do Paraná. Ele foi para o Juventus, né? Veio pagar o passe. E perdemos o jogo de 1-0. Né? Então o Paraná, eu sei que jogaram meio tempo com Floresta e meio tempo com o Juventus. Por ironia do destino, o Paraná ainda faz o gol da vitória para o Juventus. Né? E isso também deu uma alavancada, naquela época deu uma muita alavancada muito grande na nossa região. Foi muitos jogadores amadores que foram para o Fluminense, para o América de Joinville, né? Para o próprio Figueirense, né? Tudo isso tinha muitos, né? No próprio Cará teve propostas, né, para ir, para o próprio Internacional de Lages, né? E isso deu uma certa, vamos dizer assim, um certo ânimo no futebol. E eu acompanhava tudo isso. Aí em 71, 72 começa a surgir o Vilcinho, esse pessoal todo, né, que eram jogadores espetaculares, né? E em 73 aí se faz a seleção. Por quê? Porque o Continental só estava fazendo amistoso e o Floresta não tinha condições de atleta suficiente para fazer o time para disputar o campeonato da Liga. Na época o presidente da Liga, eu só me lembro do sobrenome dele, era Moreira. Eu não me lembro mais o primeiro nome dele. Era um campeonato respeitadíssimo. Muitos saíram do campeonato da Liga Russulense para ser jogadores do Juventus, tipo Baio, Paraná e etc. Muitos, né? Mickey de Presidente Getúlio, né? E assim por diante. O Jair de Trombudo Central. Jair, é isso. Que um tempo morou aqui no... Isso, exatamente. Então teve muitos assim que a gente acaba esquecendo o nome, né? Então foi feito essa equipe em 73, essa junção. Nilson Gomes Moreira. Nilson Gomes Moreira, exatamente, era o presidente. Um dos melhores presidentes da Liga. Aí foi feita essa junção e eu era o massagista dessa equipe. E veja a questão. Quando o Floresta foi jogar com o Juventus, o treinador era o Edi Venturi. No campeonato 73, era o Louro, funcionário da Oscar Swicker. Quem que era o diretor? Caiuna, funcionário da Oscar Swicker. Então toda a estrutura por trás do time de 73 era Oscar Swicker. Tá? Então são coisas que é importante ver. Tá? E aí se desenrola todo o campeonato, né? E nós acabamos perdendo, ganhando aqui, perdendo o Presidente Getúlio e fazendo a final em Rio do Sul, no Municipal de Rio do Sul. Em 74 o Floresta fica vice-campeão de novo, 75 ele fica vice-campeão, mas por quê? Porque o campeonato foi por pontos corridos, não era mais por classificação. Inclusive, se eu não me engano, o 74 e 75 teve 2 vice, mas longe, o Cruzeiro ficou na frente longe. Aí depois dos anos seguintes começa a se destacar Rio Estense, depois começa a vir os times de Itaió, já começa a se destacar mais, porque o próprio Cruzeiro também para por muitos anos. Né? Bom, dentro desse contexto, né, nós temos uns presidentes do clube, né, a partir de 74 se afasta boa parte da Oscar Swicker e entra o meu pai como presidente. Depois Oscar Dering, né? Que o Oscar Dering foi um dos melhores presidentes do Floresta para a questão tanto do futebol como da construção da nova sede. Né? Esses 3 presidentes, o Dorvalino Adriano, Oscar Dering e Ricardo Swicker, eles fazem a nova sede do Floresta. Né? Entende? Aí depois vem o Valmor, que é um dos melhores presidentes também, mas com mais longo mandato, exatamente. Bom, dentro disso, nós fizemos, então eu e o Uda assumimos em 78 a direção do futebol do Floresta. E o Udo cuidava mais dessa parte com o atleta, e eu cuidava bastante da parte administrativa. Dentro disso, nós fizemos muito torneio,
Nós integramos o Floresta com as comunidades de Agrolândia. Nós fizemos partida de honra na Serra dos Ovos, no Bandeirantes, lá na Pitangueira, no Ribeirão do Tigre. Então o Floresta ele se integrou com a comunidade. Isso foi um ponto positivo porque trouxe alguns atletas em termos de para se manter, porque o futebol estava se tornando muito caro para manter o futebol, né? Mas o que acontece ali? Então, o primeiro ponto, nós demos uma nova visão para o campo do Floresta. Reformamos cerca, aterramos algumas coisas, tiramos as traves de madeira, porque as traves de madeira elas pendiam no meio, fizemos trave de ferro, que foi uma fortuna naquela época. Quem fez essas traves de ferro para o Floresta foi o seu Foster ali e o Alido Grimm. Foi eles que soldaram tudo, isso tudo foi no nosso mandato. Então a gente fez toda essa parte ali. Renovamos boa parte do campo, né? Alambrado, por exemplo, né? Demos uma boa renovada e iniciamos a construção dos vestiários que existe hoje ainda. Toda aquela parte de baixo, que é onde é a piscina, aquilo ali nós fomos aterrando já, né? Ali as cerâmicas, tanto as cerâmicas EP, Covou e Robos, né? Foram de extrema importância, né? Então a gente fez toda essa parte administrativa. Mas qual é uma das coisas mais importantes? A gente conseguiu integrar, através do seu Alex, né, nessa nova visão de esporte, nós conseguimos integrar a questão com o colégio, que nós começamos a ceder toda a estrutura do Floresta para o colégio usar, né? Começamos a fazer uma integração aí que surgiu a CME, que foi formada a CME, e isso foram resultados que deram assim de extrema importância, como os regionais de Lages. Nós tínhamos atletas à altura, deu um novo ânimo, tanto no punho-ball, como, né, você citou, nos cabos de guerra. Houve toda uma estrutura de trabalho atrás disso. E uma das que marcaram bastante esse período foi em 79, né, quando nós participamos dos brejeiros. Então nós participamos dos brejeiros, cada um pagou sua inscrição, montamos a equipe, e não foi nos permitido a usar o nome do Floresta, por incrível que pareça. Então nós botamos Juventude e ocupamos as camisas da Juventude Evangélica, né? Mas botamos o nome de Juventude até porque nós tinha camisa, porque não tinha como comprar um jogo de camisa. E a gente, mais uma parceria com o seu Alex, ele cedeu, né, a Toyota, que eu levava o pessoal para as obras. Então tinha uns bancos na Toyota, uma de lona, e nós ia tudo empilhado ali até Rio do Sul. E nós se saímos muito bem, fomos o terceiro colocado, jogamos com profissionais que nem o Kelinha, o Paulista, né, que jogava pela Dimitrato, né? E inclusive empatamos, né? Jogamos a final com o Besc, né? E foi uma representação, deu o que eu posso te dizer, Valmir? Esse campeonato, né, deu uma visualização. Isso, e deu uma alavanca muito grande para a gurizada. Se incentivou a gurizada, entende? Porque passava na rádio o nome de Agrolândia todo dia. Ah, e ali eu tenho que destacar dois caras, que é o Jorge, né, e o Piazão, o nome é Ruckert, né, que era o goleiro, né, que nós treinamos. Nós imprimimos um novo tipo de atuar, onde o Jorge jogava de costa para o zagueiro, e a força e a habilidade que tinha o Ruckert no gol, ele lançava a bola numa precisão no pé do Jorge, e o Jorge tinha essa habilidade e distribuía para as lateral. Ganhamos praticamente todos os jogos dessa forma, e chegamos aonde chegamos dessa forma. E isso não era conhecido no futebol de salão daquela época. Era o 2-2 e nós imprimimos isso, que se chama 1-2-1.
Então isso, né, trouxe uma alavancada muito grande. E a continuidade em 80, 81, que aí eu, em 81 já não fazia mais parte, né? Aí veio o Toninho, veio o Tatu, veio o Amaral, veio todo esse, né, teve bastante, né, o Guina, né, veio toda uma gurizada na nossa época, que continuou, né, com essa beleza, né, do futebol de salão. Mas veja bem, né, nós vamos ver que tudo começa na Oscar Swicker, entende? Para estruturar isso tudo, sabe? Mas e o 25 de julho e a feijoada? Isso, aí então, em 78, aí vem a minha participação, né, de trabalhar no Correio dentro da prefeitura, né, começa a integrar, né, veja bem, nós dois, eu com o Emílio, né, com o seu Alex, e ele delega para nós essa responsabilidade. Então, veja bem, nós organizamos, né, toda aquela, você lembra muito bem, toda a parte de desfile, né? Nós organizamos corridas, inclusive, né? Uma vez eles queriam desclassificar, inclusive, o Norberto Schmegel, porque era de Tobata, não, e de Izek. Então, veja, nós fizemos corridas, se você lembrar, de prefeitos, né? Houve todo esse... Gincanas, né? Isso, essas gincanas, esse envolvimento com cabos de guerra, né? Com toda essa parte ali. E junto com isso, na verdade, peitamos, né, aí o cabeça, o seu Emílio, né, falecido Emílio, e o próprio Antônio Polícia, na época, né, ajudou, e se eu não me engano, foi não sei se já foi o seu Valdemar. Valdemar, sim. Isso. 78, isso. Sim. Mas ele faleceu em 78, mas em outubro. Isso, ele nós trocávamos ideia e coisa. E aí, em 79, na verdade, se realiza todo esse sonho ali dessa organização. Mas a primeira feijoada é exatamente o Emílio Yantes que chama o pessoal, que organiza, né, começa toda essa festa. E começou a ser uma festa, como eu vou te dizer assim, de referência, até para os outros municípios. Porque não se tinha isso, entende? Da forma que a gente organizou, né? E voltando ao futebol, os clássicos Floresta e Continental. Tem muita história. Né? Tem bastante história, mas eu sempre achei de suma importância. E foi uma pena. Isso... quando se acabou, né, quando um parou, que se eu não me engano foi o Floresta primeiro, não me lembro de cabeça assim, mas vê que o outro também foi. Pode notar que eles se complementam. Um construía o outro. Isso, exatamente isso. Eu era da turma do deixa disso, né? Eu sempre estava no meio. Mas eu vejo esses clássicos como uma beleza tão grande, porque era mais bate-boca e coisa do que, na verdade, outros problemas, sabe? Era aquele orgulho de dizer eu sou melhor, eu ganhei, né? Mas tinha um ano que o Floresta ganhava, teve outro ano que o Continental ganhava. Se você botar isso na balança, eu acredito que deve até empatar, inclusive nas brigas. Tá? Mas eu sempre via com bons olhos, porque isso dava ânimo para se manter em pé. Porque para os clubes, na época, era muito difícil, entende? Se manter em pé. Eu sei que eu fui secretário praticamente quase de todos os presidentes daquela época do Floresta, né? O secretário efetivo que fazia, né? E a gente via dificuldade, tanta dificuldade de pessoal, porque não tinha mais pessoal. Isso vem de novo, quando a empresa Swicker fechou, né, o pessoal foi indo embora, né, entende? E eu posso dar um exemplo aqui que todo mundo acho que ainda conhece, o Bahia. Né, o Bahia era funcionário, o Rolando Swicker, né, quando fechou, acaba indo embora, levando toda a família, entende? Tudo isso vai fazendo falta para a Agrolândia, para o esporte, para as atividades, né? E só para então complementar dentro disso, Valmir,
Veja bem, eu sempre fui um daqueles, como eu te falei, né, que sempre tinha trânsito em tudo, né? Eu participava no Continental, coisa porque eu via diferente, né? Eu via isso como essa, vamos chamar de rixa, como a gasolina aí para tocar o negócio para frente, né? Fazer a coisa andar, né? E também nesse período de 79, se eu não me engano, 80, depois foi um pouquinho mais tarde, se deu início à Câmara Júnior. E nós fazíamos o campeonato do futebol suíço, entende? E isso integrou as comunidades, porque o campeonato era das comunidades, entende? Então são atividades em que, na época do seu Alex, e isso se fortificou com o Schreiber, esse convívio com as comunidades, entende? Isso era muito importante. E para a gente ir para os finalmente, Associação Atlética Juventude, você já disse a razão dela ter surgido e participado dos brejeiros. Nas competições municipais, Juventude quebrou a hegemonia de Floresta e Continental nos campeonatos municipais de futebol de salão, mas Juventude teve também equipe de voleibol. O que você pode nos falar sobre isso? A Juventude, na verdade, sempre trabalhou em parceria com Floresta, mesmo não podendo, como eu disse, né? Na época, eu não sei até hoje a razão, mas eu acho que o Floresta queria fazer um time separado. Então a gente acabou dando força para a Juventude. Mas todos os atletas da Juventude jogavam futebol de campo no Floresta, né? Somente futebol de salão e o vôlei, na verdade, né? O vôlei, falando do vôlei primeiro, na verdade, o vôlei começou na época do pastor Kraft, Frank Kraft, né? E era com Schreiber, eu me lembro do Valfrido, então começou ali com o vôlei e depois nós, no mesmo campo, fizemos lá, botamos uns tijolos e começamos com o futebol de salão. Só que eu era um piazinho e de vez em quando faltava um, que eles deixavam entrar. E aí aquilo foi crescendo, e inclusive nós fomos disputar o Sul Brasileiro em Joinville, né? Nós fomos campeão uma vez e uma vez perdemos, né? De juventudes evangélicas, né? Então o vôlei cresceu muito com a juventude, porque com o Valmor na coordenação dos esportes, principalmente no colégio, ele deu ânimo para nós, vamos dizer, deu cancha, deu lugar, entende? Nós não precisamos, né, tá inventando, passando um fio. Então ele cedia rede, cedia bola, e começou a dar ânimo na juventude, né? E a juventude no vôlei, depois, nos anos de 76, 77 para frente, ela foi a base, né, da CME nos jogos micro-regionais, entende? Nós ia representar e fomos muito bem. Eu me lembro de um micro-regional que nós fomos classificados, eu não me lembro mais, eu acho que nós ficamos em segundo e ia só o primeiro, em Rio do Sul, né? Nós ganhamos, inclusive da equipe de Rio do Sul, né? Então tinha como eu vou te dizer, era um ânimo diferente, né? Eu estou muitos anos fora do município nisso, eu não sei como que isso é hoje, né? Porque eu não acompanho, né? Mas tivemos participação, né, ali com o seu Alex na construção do ginásio, foi muito importante nisso, né? Manter viva essa chama toda, né? E na parte de futebol de salão, eu acredito que até os anos 81, 82, a Juventude praticamente ganhou todos os títulos, tá? Não me lembro se o Floresta ganhou talvez e também não me lembro se o Continental chegou a ganhar, enquanto a Juventude participava, entende? Porque ela era a base também da CME, tá? O Continental ganhou em 78 ou 79, eu não lembro bem, acho que foi 79. Talvez seja. Outra coisa, assim, que, claro, nós tivemos um sofrimento muito grande, treinamento na quadra de cimento, depois a aquisição do terreno que era
da Associação dos Servidores ou Funcionários da Oscar Zwicker, até a construção do ginásio, a gente sofreu muito, né, com isso, treinando à noite, chuva, neblina, frio, vento, né, e a gente competia contra as equipes de fora que tinham seus ginásios de esportes e assim por diante. Mas a gente sempre teve muito bons resultados, né? E isso se deveu ao Valmor Bento, principalmente os primeiros 3 anos, né? 78, 79 e 80, quando nós ingressamos nos Jogos Abertos, e nós tivemos muito sucesso. E isso foi uma base, né? Que gerou resultados futuros para o município. Isso também foi uma coisa muito importante. A pergunta, assim, Juca, que eu queria te fazer é um comentário mais do que uma pergunta. O suor dos atletas de Agrolândia gerou muitos troféus. A CME, no início dos anos 2000, montou uma sala de troféus no ginásio de esportes. Infelizmente, constatamos que essa sala foi desativada e os nossos troféus jogados num canto. É lamentável, né, o desrespeito com a nossa história. Eu, por exemplo, que convivi muito próximo de todas essas conquistas, me sinto muito triste por isso, porque são pessoas que se dizem esportistas, assumem o esporte e fazem esse tipo de coisa. Então, só lamentar, talvez não seja de seu conhecimento, mas isso é um fato. Eu tenho as fotografias do estado em que estão os nossos troféus. Inclusive tem seu suor lá também. Veja, Valmir, é justamente isso em outras atividades. Se nós não soubermos de onde nós viemos, não preservamos a nossa história, os nossos conhecimentos, qual é a razão que nós estamos aqui, entende? Como que nós vamos olhar para frente? Nós precisamos disso, né? Realmente é lamentável não ter isso sido conservado. Tá? Veja o trabalho de pesquisador que está se fazendo para resgatar determinadas histórias reais, histórias, e assim cada um tem o seu ponto de vista, e veja como isso é importante, né? Porque como que nós vamos, né? Hoje tem um nome do Oscar Zwicker no campo, tem no Floresta, tem um nome numa rua, tem um nome de Rolando Zwicker, talvez numa rua, de Raimundo Zwicker, mas esses caras foram muito mais, Siegfried Bauer, Siegfried Geffer, entende? Eles foram muito mais do que isso, entende? Por exemplo, hoje, onde está o colégio, entende? O Alfredo Hadlich, que era cunhado do Oscar Zwicker, né? Olha a grandeza disso tudo. No esporte, se você vê a Agrolândia na época, podia ter exportado muito jogador, né? Porque o nível amador que nós tínhamos era nível de profissional hoje. Por quê que eles não foram? Porque as famílias precisavam na roça, as famílias precisavam para trabalhar, não tinha como substituir, vai ali e contrata alguém, não existia isso, né? Então, quando você olha para tudo isso, né, o esforço do pastor Frank Kraft, porque eu me lembro que ele era dedicado ao esporte, né? Você olha o esforço em termos de geral de Agrolândia, dos prefeitos passados, né? Você olha, quando você olha determinados quadros de vereadores, quando ainda era cargo de honra, entende? Você vê que tem nomes ali importantes, que ajudaram na nossa história, né? Quando você olha para isso e não consegue compreender isso, aí nós temos esses descasos que acontecem assim. Quem não preserva a história não faz história. Exatamente. Acho que a gente já gastou um bom tempo, vamos ter que fazer alguns capítulos legal dessas entrevistas, mas talvez seja uma das mais importantes e lúcidas, né, com uma visão de quem está do outro lado da política, a visão de quem fez, né, de quem faz, a visão de quem empreendeu, né, por muito na vida. A pergunta que eu costumo fazer aos meus
entrevistados é sempre a mesma. O que é que você tem a dizer para as pessoas, para os familiares, para os netos? Uma mensagem, vamos supor que daqui 40, 50 anos alguém vá assistir. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Em primeiro lugar, eu queria dizer para todos os agrolandenses que a vida não muda mudando de lugar. Então nós estamos no lugar certo e precisamos nos dedicar. A comunidade é dona do seu destino. Não é o partido tal, não é o prefeito tal, não é o empresário tal. A comunidade é dona do seu destino. Na minha vida, na trajetória da minha vida, eu fui oposição, fui situação, só que 15 dias depois, nem sei se levava a isso, eu estava pensando em Agrolândia. Eu não pensava, por exemplo, eu fui secretário quando foi formado o MDB em 1975, 76. 15 dias depois, eu estava trabalhando com o seu Alex. Tá? Veja bem, nós dois já fomos oposição no sentido de voto, mas nunca fomos oposição no crescimento e na melhoria de Agrolândia. Sempre tivemos junto, em todos os sentidos. Né? Então, essa mensagem principal que eu queria deixar para a comunidade: você é responsável pelo seu destino. Vocês, como eu, somos responsáveis pelo nosso crescimento, pela nossa melhoria. Tudo que nós fizemos, o resultado ou para o bem vem a favor nós, e quando nós cometemos erro, que o maior erro não é você errar, porque isso nós temos a justiça, temos o ser humano para nos julgar, mas é de deixar de fazer o bem. Quando nós deixamos de fazer o bem, é que é o nosso maior erro. Então, comunidade, se envolva, cobre, analise, converse, para nós darmos um rumo de crescimento. Porque, veja bem, vou repetir uma coisa: todo o projeto, o levantamento topográfico do asfalto Agrolândia, Otacílio Costa, já estava pronto. E nós precisamos abrir a nossa cidade, porque senão nós vamos nos acostumando a ser, vamos dizer, a ficar numa bolha e não conseguir mais sair dela, porque precisamos aproveitar os momentos da história. E nós somos responsáveis pelo nosso destino. Muito obrigado. Valeu a pena tudo? Sempre vale a pena. Muitas vezes não é o que a gente pensava, mas quando você está aberto para discussão, para análise, tudo vale a pena. Tudo vale a pena. O envolvimento vale a pena. Nós temos um exemplo agora, novamente, aí no hospital, que a comunidade começou a se envolver, tudo começa a valer a pena. Nós temos aí as nossas comunidades, a evangélica, católica, outros credos, tá? Tudo vale a pena. Desde que tudo que você faça para melhorar o ser humano. Tudo vale a pena.